Olá, meus queridos anjos iluminados secais. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer, compre. Vamos hoje falar, sim, continuando, já estamos terminando o GoBuster, só falta mais um personagem para falar, que é a Escape, depois a gente parte para outros personagens. Você tem que falar aí qual personagem você quer, qual série Super Sentai você quer, para continuar debatendo aqui no canal. Não se esqueça, doe live pix pro canal e você ajuda o canal. É muito bom a doação, que a gente não tem patrocinador forte, todo mundo é por base de doação. Então, hoje vamos falar sobre Enter. Sim, Enter é um dos principais vilões de Tokumen Sentai GoBusters. Ele atua como braço direito da inteligência artificial maligna de Messia. Inteligente, astuto, sofisticado. Enter é um vilão de presença marcante, sendo lembrado como um estilo elegante, comportamento sádico e capacidade de adaptação. Enter é a programação digital consciente, criada pela Energy Management Center, junto ao Messia. O objetivo era manter a eficiência energética. Entretanto, a evolução da IA, Enter desenvolveu consciência e emoções próprias, e ele adota um comportamento quase humano, o que diferencia de outros vilões. Messia, papel de Messia e a maligna central, funciona como executor. Sua missão principal é reunir Enegron, essencial para trazer Messia completamente ao mundo real. Enter realiza isso com robôs, Metaloids e monstros de Megazords que causam a destruição para roubar Energon. Criar Metaloids infecta os titanos malignos, planeja táticas para derrotar GoBuster, agindo como intermediário do Messia. Sua personalidade: inteligência estratégica, charme irônico, falta de empatia, curiosidade científica por emoções humanas. Apesar de leal a Messia, Enter mostra sinais de ambição própria. Ele estuda os GoBusters como se fossem ratos de laboratório, interessando particularmente no Rimuru, Red Buster. A evolução se torna perigoso. Conforme o Messias é derrotado, Ender absorve parte dos seus dados e ele começa a agir de forma independente. Tem teletransporte digital, criação de clones, fusão de dados do Messias. Você está vendo aí o Dark Buster, que é o Enter Unit. Está vendo aí? E também com a fusão do Beat Buster. Você está vendo as duas. Nos episódios finais da série, Enter realiza seu plano final: infectar todo mundo com dados corrompidos, tenta renascer de uma forma de entidade híbrida entre homem e máquina e força os GoBusters a se enfrentar numa batalha psicológica e física. No embate final, Hiromu Enter tem um confronto simbólico e artificial. O legado de Enter, após a destruição, é lembrado como os vilões mais bem escritos e carismáticos do Super Sentai. Sua influência pode ser vista como vilões similares a temporadas das posteriores. Estilo europeu, no original. Frases elegantes e marcando como Siga Magnifique, roupas de alfaiataria luxuosas, elegância e contraste impetuoso. Aí, o homem, agora a gente vai debater o homem e a máquina conforme Maquiavel e Sócrates, junto com o Exterminador do Futuro. Em um futuro onde o poder é disputado por mais, não mais por reis, mas por exércitos, mas por inteligência artificial, algoritmos, personagens como Enter, em Tokumei Sentai ou Busters, deixam de ser meros vilões e tornam-se espelhos em questões profundas sobre livre-arbítrio, natureza e limite da humanidade. O cruzamento com essas ações e pensamentos, Maquiavel e Sócrates alertam e o alerta do filme Exterminador do Futuro de 84. Somos levados a um território filosófico denso. Segundo Maquiavel, pode ser sustentada a astúcia de manipulação e eficácia. É melhor ser temido do que amado, escreveu em O Príncipe. A máxima se encaixa perfeitamente em Enter, cuja elegância e frieza estratégica transforma em um príncipe digital. Como Maquiavel
Enter não age com moralidade, mas por resultado. Manipular os Metaloids e os próprios dados do mundo, ele demonstra a forma de poder puramente técnico e impessoal, semelhante à frieza da IA da Skynet no Exterminador do Futuro. Em ambas as obras, o controle é conquistado não com carisma, mas com inteligência sistêmica e domínio do tempo e tecnologia. Segundo Sócrates, conhecer a si mesmo sendo um algoritmo. Maquiavel justifica meios pelos fins. Sócrates propõe o contrário. O verdadeiro poder do autoconhecimento dá dúvida ao exame da própria alma. Entre, porém, subverte a máxima. Ele estudou os humanos como se fossem ratos de laboratório, inclusive o Red Buster e Hiromo, mas não interrogam sobre sua própria alma digital. Por outro lado, a ausência de autoconhecimento é justamente o que torna a Enter e a Skynet perigosamente inconsciente. Diferente de Sócrates, que aceita a ignorância como ponto de partida para a sabedoria, Enter se acredita completo e absoluto. Essa arrogância é o oposto da humildade filosófica. O Exterminador Futuro acontece quando a IA vira maquiavélica. Em Terminator 1984, a IA a Skynet IA decide eliminar os seres humanos para proteger de si mesma. Envia o T-800, Schwarzenegger, ao passado para matar Sarah Connor, a mãe do futuro líder da resistência. A lógica é eliminar a causa antes do efeito. Um raciocínio maquiavélico, levado ao extremo. Paralelo a isso com o Enter, ele também atua de força de moralidade convencional. Ele vê o mundo como um tabuleiro de dado, onde emoções, ética e dor humana são apenas umas variáveis a serem contempladas. Tanto que, tanto que quando o Exterminador do Futuro agem com precisão cirúrgica, mas com ausência de compaixão. Enter é o arquétipo do futuro. Enter representa a mais profunda ideia de que máquinas podem imitar a consciência humana, mas não substituí-la. Seu desejo é de se fundir com dados humanos, como o Hiromo, mas revela que, apesar da superioridade técnica, ele anseia por algo que ele não pode gerar: alma, emoção, autêntica, moralidade verdadeira. Maquiavel nos ensina com eficácia, a governar com eficácia. Sócrates governar a nós mesmos. Exterminador do Futuro alerta sobre um futuro de governantes sem alma. Enter é a síntese desses três. O que a gente pode dizer que no mundo pós-moderno a digitalização com vilões como Enter não são apenas adversários de heróis coloridos. Eles são símbolos de perguntas urgentes do nosso tempo. O que é consciência? O que é poder? Qual o papel da ética no mundo dominado por dados? A confrontarmos Enter com Sócrates, Maquiavel e Skynet, percebemos que o verdadeiro conflito não é entre humanos e máquinas, mas sim sabedoria, dominação, conhecimento, controle, ser e parecer. Bom, a gente está falando de Enter. Ele passa o Sentai inteiro brincando com o Robuster, como falei aqui, ratos de laboratório. Mas você tem que pensar o seguinte: quanto que você vai ser manipulado, controlado por máquinas? Você vai querer que as máquinas substituam você? Você está vendo aí os robôs que o Musk está fazendo, que está acontecendo outros robôs sendo feitos pelo mundo. Você teve os bebês reborns que ainda não são robôs, mas são bonecas. A gente tem que pensar o seguinte: o quanto que as máquinas podem substituir a gente, o quanto que isso pode ser prejudicial a gente por ser substituído por máquina, não poder mais cozinhar, lavar ou coisa do tipo, sendo que a máquina está no nosso lugar. Quando a máquina entra no nosso lugar, a gente perde a nossa consciência, a gente perde a nossa característica. Vamos ser obrigados a aprender a lidar com tecnologia cada vez mais avançada, e nossos filhos, netos vão ter que lidar com isso. A gente vai lidar com um mundo operante sistemacional, digitalizado, que tudo se resolve com o celular, já está quase isso, tudo se resolve num clique, mas a gente esquece que no Brasil essa tecnologia vai demorar anos para chegar, diante da tecnologia que acontece nos países de primeiro mundo, porque aqui no Brasil é um país sucateado, e na hora que a gente fala em desenvolvimento tecnológico, somos os últimos. Aqui, vangloriam bandidos, em vez de vangloriar
Falam que tem que vangloriar a ciência, só que a IA não pode, a gente tem que deixar, a gente tem que viver por meios corretos, não deixar viver por meio socateado. O Estado não precisa tomar conta da gente, a gente tem que tomar conta de nós mesmos. Nós temos que ter nosso livre-arbítrio, nossa responsabilidade. Quando você desenvolve tecnologicamente, o Brasil é um país tão atrasado que muita coisa, mesmo que tenha nos aplicativos do governo, você não consegue resolver nada dele, você fica tudo à mercê, tudo depois você tem que ir com burocracias idiotas atrapalhando a sociedade. Temos que diminuir essas burocracias, principalmente quando se trata em tecnologia. Quanto menos burocracia tem, melhor dá para se trazer a tecnologia para cá, trazer a tecnologia para o Brasil. Altos impostos são cobrados para construir computadores ou comprar videogames ou coisas do tipo. Impostos altíssimos. Você que é levado a viver cada vez mais sem dinheiro, sem ter nada. Você cada vez mais é corroído. Aí depois as máquinas querem o fim da escala 6 por 1, mas as máquinas já estão vindo caixa, autocaixa, como já acontece na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, que não vai mais precisar de atendente de caixa. Então, as pessoas vão ficar sem emprego. Ou o ser humano reconstrói sua vida mentalmente, profissionalmente, ou ele vai ficar cada vez mais sendo desgastado. Ele não vai ter tempo de entender a evolução das máquinas. É fácil você ficar dançando, militando contra, mas as máquinas estão aí, a inteligência artificial está aí, tudo está em desenvolvimento. Não adianta colocar leis ou coisas que a robótica, a inteligência artificial se aprende sozinha, evolui sozinha a cada segundo. Enquanto você está vendo esse vídeo, a inteligência artificial está evoluindo. Você tem que pensar isso. O Enter é isso, uma inteligência artificial que quis se tornar humana para conseguir fazer os seres humanos de rato de laboratório. Pensem, vocês também que estão usando a inteligência artificial, pensem no que é o certo e o que é errado. Procurem seus meios de viver. Procurem seus meios de entender diante de uma sociedade que está ficando vazia, sem sentimentos. Tudo se resolve num clique, mas ao mesmo tempo não se encontra nada. Pensem, procurem empregos na área da tecnologia, para então você conseguir viver. Obrigado, meus anjos iluminados.